Fé é uma palavra bastante comum. Fé é quando acreditamos em algo que esperamos. Fé é uma palavra muito poderosa. Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena. Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas. Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida. E hoje vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que abastece minha esperança. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade, sua família onde você estiver. Coisa boa estarmos juntos aqui, graça e paz em nome de Jesus. Escolhemos no domingo começar a semana, de fato, abastecendo a nossa alma, porque precisamos viver de tanque cheio. Que bom que você está aqui, abra aí o seu aplicativo, baixe o esboço para você acompanhar. Quando a gente lê, quando a gente ouve, a gente anota, a gente retém mais. Coisa boa. Fé vitoriosa. A fé vitoriosa abastece a minha esperança. Somos o povo que acredita que o Senhor, de fato, pela sua palavra, nos concede uma fé funcional, viva, consistente, que de fato funciona. E por isso pode também abastecer a nossa alma, a nossa vida de esperança. Será que hoje você está um pouco desesperançado em alguma área? Tem alguém aqui que está com vontade de jogar aí a toalha em alguma área da sua vida? Emprego, finanças, trabalho, relacionamento. Você investiu muito na vida de alguém e não está reagindo. Tem alguém? Levanta a sua mão. Tem várias pessoas. Não estou fazendo isso para constrangê-lo, mas para que você possa admitir na questão da carne que em várias áreas, às vezes, somos humanamente tentados a parar de lutar, de avançar. Mas, se recorrermos à fé, nós somos abastecidos para continuar. Então eu desafio você, em nome do Senhor Jesus, pela fé vitoriosa em Cristo, a você não desistir. Não desista de Deus, não desista da sua família biológica, não desista do seu trabalho, não desista da sua carreira, não desista em dias de trevas do que o Senhor te deu na luz. A fé justamente é para nos abastecer, para prosseguir. Às vezes a gente fica no quase lá, precisava tentar um pouco mais, e pela questão da humanidade, acabamos entregando e jogando a toalha antes. Então em 2 Coríntios capítulo 2, 14, fala dessa natureza da fé. Declare comigo esse texto, gosto demais. É o texto base desta série de mensagens, Fé Vitoriosa. Vamos lá? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então diz aí, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. É sempre, não é algumas vezes, não é até quase lá, é sempre. Então que você se deixe abastecer por essa fé, que não é pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nesta série já vimos as 7 mensagens anteriores. A fé vitoriosa fortalece a minha humanidade, define minha identidade, refrigera minha alma, restaura minhas emoções, alivia minha dor, refina meus relacionamentos e eleva minhas atitudes. Aqui no canal Igreja da Cidade Online, você tem todas as mensagens dessa série em áudio também. Vamos então ver hoje, na 8ª mensagem desta série, a fé vitoriosa abastece minha esperança.
Sempre que usamos um veículo, seja ele a álcool, a gás, a gasolina, a diesel ou a eletricidade, tem que parar para abastecer. Se não reabastece, não anda. Assim é a sua vida e a minha vida. Na verdade, você veio na igreja hoje também reabastecer. É uma parada para reabastecer. Você está aqui na igreja com os irmãos, você louva ao Senhor, você recebe uma palavra da fé, você tem comunhão com as pessoas, você se desloca para, de fato, se posicionar diante do Senhor. Você ora, você reabastece, você, então, repõe, porque o mundo que vivemos suga demais, gasta, suga demais. Então nós precisamos repor. Uma vez me perguntaram assim: pastor, o senhor não fica desanimado não? O senhor prepara uma mensagem, uma série. Aí passa uma semana, alguém pergunta o que foi, e o senhor não fica triste que a pessoa não se lembra? Eu falei assim: não. Sabe por quê? Porque se eu fizer uma pergunta para você, você se lembra na terça-feira passada o que você almoçou e jantou? A pessoa disse: não. Eu falei assim: mas você se alimentou. Se você não tivesse se alimentado na terça passada e tivesse passado fome o dia inteiro e eu perguntasse hoje, na hora você ia me dizer: nossa, pastor, não comi nada, passei fome. Por que que você nem se lembra que almoçou e jantou? Porque aquela alimentação abasteceu você e você seguiu a sua vida para quarta, para quinta, para sexta. Da mesma maneira que o alimento físico, o nosso café, o nosso almoço, o nosso jantar, proteína, vitamina, os sais minerais alimentam a vida da gente, nos fortalece, nos dá vigor e energia para prosseguir. Quando nós lemos a Bíblia, todos os dias uma porção, a gente ora uma porção, a gente ouve uma mensagem semanal ou diária, aquela mensagem, da mesma maneira que o alimento físico abastece o nosso físico, também a palavra de Deus abastece a nossa vida. Eu não posso lembrar de tudo que eu ouvi, mas eu sei que eu recebi, e por isso aquilo abasteceu a minha vida espiritual naquele dia. A Bíblia é tratada como o pão do céu, por isso, porque ela alimenta a nossa vida espiritual. Então, da mesma maneira que eu preciso todos os dias do pão de cada dia, eu também preciso de porções diárias para alimentar a minha vida espiritual. Então, se eu ficar uma semana inteira sem louvar o Senhor, sem receber uma palavra da fé, sem uma oração, sem ouvir um sermão, eu também não vou morrer de um dia para o outro, mas eu vou ficando desnutrido. Quando alguém me procura para confessar uma crise, um pecado, que teve um problema com a sua vida moral, eu pergunto: como é que está a sua vida com Deus? Você está lendo a Bíblia? Você está lendo devocional? Você está orando? Você está vindo à igreja? Você está jejuando? Via de regra, a pessoa: não, pastor, olha, tem tempo que eu não leio a Bíblia, tem tempo que eu não oro, eu parei de entregar o meu dízimo. Então, o que acontece com a vida física, se você para de comer hoje, você não morre amanhã. Mas se você começar a passar a ter uma dieta disfuncional e não se alimentar direito, você vai perdendo as suas resistências e você vai ficar mais sujeito a doenças. Assim é com a nossa vida física, sabemos disso. Em tempos de Covid, de pandemia, está todo mundo cuidando melhor da sua resistência física, não é? Então, temos que ter esse zelo, né, doutor Marcelo, com a nossa saúde física também. Você tem que cuidar da sua saúde física para combater as doenças. Então, faça o mesmo com a sua vida espiritual, diariamente. Leia o devocional, leia a Bíblia, ore, tire um tempo para abastecer a sua alma. Porque não é questão de que o diabo vai tentar ou não. Ele vai sempre tentar, o nome dele é o tentador. Mas da mesma maneira que se um vírus chega, o meu organismo está saudável e ele pode combater o vírus, também o diabo, o tentador, vem tentar a minha fé, a minha vida
vida espiritual e emocional, se eu estou fortalecido, com certeza eu poderei vencer. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de você. Então, abasteça a sua fé vitoriosa, porque assim você terá uma esperança também renovada dia a dia. E com isso vai vencer as tentações da carne e as lutas do inimigo. Agora, não é uma esperança comum, não é esperança ideológica, política, humana. Romanos 5,5 diz: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não é uma esperança qualquer. Pedro chama isso de viva esperança. Jeremias 14:22 diz: portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas as coisas. Você que está cheio de esperança, continue renovando a sua esperança no Senhor. Que bom que você veio aqui, saia daqui comissionado para uma semana cheia de vida em nome de Jesus. E você que levantou a sua mão, que em alguma área da sua vida você está querendo jogar a toalha, receba uma porção desta viva esperança, coloque a sua esperança no lugar certo em Deus, para que você possa vencer todas as coisas. General francês Charles de Gaulle, que foi primeiro-ministro durante a Segunda Guerra na França, ele diz: o fim da esperança é o começo da morte. Então, quando a França estava invadida pelas forças de Hitler, era necessário continuar tendo esperança. E os aliados venceram a Segunda Guerra, e por isso a Europa não se tornou um ambiente dominado por Hitler, e louvado seja Deus por isso. Então, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então não seja você maldito, seja você bendito. Então escolha onde você vai colocar a sua esperança. Adriano Suassuna, escritor nordestino, lá de Pernambuco, um poeta brasileiro, educador, ele disse: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Acho que ele está com a razão, né? É o equilíbrio. Às vezes você ser uma pessoa que fica nos extremos, vai dar problema lá na frente. Então, seja realista. O mundo jaz no maligno, você tem até motivo bíblico para isso. Mas tenha esperança, acredite, não desista, dias melhores virão. Anote aí 7 chaves para que de fato pela fé vitoriosa você possa então abastecer a sua esperança hoje e sair daqui renovado. Como fazer isso? Primeira coisa, a fé vitoriosa abastece a minha esperança porque gera uma mentalidade de abundância. Romanos 15:13, eu gosto demais desta oração do apóstolo Paulo. Eu vivo mandando esta bênção para as pessoas. Leia comigo este verso que é uma oração, todos juntos. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, olha um motivo maior porque você pode ter esperança. É acreditar que se está ruim é porque não chegou ao fim, porque amanhã é segunda-feira, Deus nos dá uma nova semana. Por quê? Você tem um Deus da esperança. O seu Deus não é o Deus da desesperança. O seu Deus não é o Deus do caos. É o Deus que coloca ordem no caos. Não é o Deus simplesmente que vê o mundo em caos e não ouve a oração. Pelo contrário, é o Deus que intervém em meio à oração do justo. Então, o maior motivo porque você e eu podemos ter esperança é porque nós cremos no Deus da esperança. Então, ore com esperança, adore com esperança, venha para a igreja com esperança, vá trabalhar amanhã com esperança, não desista jamais daquilo que o Senhor lhe confiou. Se há promessa de Deus na sua vida, persevere. Pode ser que não seja em 4 dias, nem em 40, mas em 4 anos. Você não vai desistir.
Então essa é a primeira chave, mentalidade de abundância. A pessoa que vive numa mentalidade de escassez, ela é tendente a desistir mais rápido. Então, tenha uma mentalidade de esperança, uma mentalidade cheia de fé de que a coisa pode acontecer. Então dá um shift. O que é mentalidade de escassez, gente? É aquela mentalidade, não vai dar, comigo sempre acontece ruim, pensar em fazer questão de troco, né? Tem gente que briga, gente, numa padaria porque está faltando troco. Abençoa. Não briga por pouco, não. Deus me livre. Então tem muita gente que é mesquinha. Isso é o oposto ao sentimento de abundância. Segundo, a fé vitoriosa Espera aí, eu me confundi aqui. Essa é a segunda chave. A primeira chave é a forma de pensar. E essa que eu acabei de falar é a segunda chave. Então vamos voltar à primeira aqui, só para rever aqui com você. Então a primeira chave molda a minha forma de pensar. O mundo tem uma forma de pensar e eu, Carlito, tenho uma outra forma de pensar. Por quê? Porque no momento que eu me converti, eu mudei a forma de pensar. Todavia, torno trazer à mente o que pode me dar esperança. Vamos ler comigo? Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Então, quando você estiver pensando em desistir, por exemplo, do seu casamento, você tem que lembrar de quem ele era antes de você ter uma crise com ele. De um amigo que você está pensando em desistir, do que ele era antes do problema que você está vivendo. Uma adversidade pessoal, lembrar antes. E, sobretudo, colocar sua esperança no Senhor. Aí sim, falei da segunda chave, que é a mentalidade de abundância. Agora vamos para a terceira. A fé vitoriosa abastece a minha esperança, porque protege o meu caráter. Salmo 25, 21. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. O que adianta a gente ser uma pessoa que tem uma boa performance, mas no caráter não dá certo? Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca contrate alguém só porque ela é competente, porque senão você vai ter problema. Tem 3 coisas para contratar uma pessoa para trabalhar com você: caráter, competência e combinação. Tem que ter caráter em primeiro lugar, ela tem que ser uma pessoa verdadeira, ela precisa ser uma pessoa competente, senão não adianta, não vai resolver o problema para você, e tem que combinar para trabalhar com você. Você não precisa pedir a Deus uma cópia igual a você, mas você pode ter alguém que combine, que dá uma química, que entenda o seu jeito de ser para trabalhar com você. Quando eu tenho essa convicção da esperança protegida pelo caráter, eu vou mais longe. A coisa flui. O Salmo 62, verso 10 diz: não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nela o seu coração. Deus não tem problema com riqueza. Temos falado isso aqui, mas Deus tem problema com o pecado. Quarta chave, a fé vitoriosa abastece a minha esperança, porque solidifica a minha fé bíblica. Salmo 119, 81, na tua palavra coloquei a minha esperança. Eu fico pensando, quanta coisa já passou no mundo, né? Governos, impérios, guerras, regimes, ideologias, o mapa geopolítico, quantas empresas grandes quebraram. Mas eu fico sempre lembrando, a Bíblia permanece, a fé permanece, a igreja permanece. Essa Bíblia que não precisa ser atualizada, porque ela é auto-atualizável, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, quando eu creio nessa fé vitoriosa, eu tenho para a minha vida uma esperança que solidifica a minha fé, que não me gera crise, mas gera convicção. Eu não vou viver pela opinião alheia, pela moda do momento, pelos sentimentos.
Você deve ser contra o racismo, por exemplo, não por causa da consciência negra, é por causa da consciência de Cristo. Antes de ter uma consciência por alguma questão ideológica, você tem que ter uma fé que gera em você uma consciência. Então, tem muita gente por aí que está indo é racista, mas está meio que trabalhando na moda. Então, como agora a moda está dizendo, aí ele vai em cima da moda. Você tem que ser contra racismo, porque você segue a Jesus. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se você obedece ao mandamento de Jesus, não é só racista que você não será. Você não vai ser violento, você não vai ser mentiroso, você não vai oprimir o pobre, você, quando empregar alguém, vai fazer isso com honra, você não vai abusar de ninguém, você não vai abusar de nenhuma criança, de nenhuma mulher, você vai ser uma pessoa íntegra. Por quê? Você tem a consciência de Cristo, você tem a mente de Cristo, então você ama a Deus e você ama ao próximo. Racismo é crime e é pecado, então é inadmissível que um cristão seja racista. Por quê? Porque é pecado e porque é crime. E se você tem Jesus, você tem uma fé vitoriosa, você tem fundamento bíblico. Então, eu vim de um lar, eu não tenho pai, a minha mãe me criou, meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha 8 meses. Então, eu fui criado pelos princípios da palavra de Deus, com a igreja, numa realidade em que eu nunca vi possibilidade na minha vida e na minha casa, na igreja, de racismo. Por quê? Mas eu sempre soube que havia racismo no mundo. A forma como as pessoas falam, agem, a gente vê e percebe. Mas, por que não? Porque nós escolhemos a Bíblia. E, da mesma maneira, outras coisas. Então, nossa igreja apoia o movimento de consciência negra, sem nenhum problema. Por quê? Porque ele não é contrário à Bíblia, ele reforça a Bíblia. Mas não vem cá não, nós estamos nisso muito antes. Muito antes. E não vem ninguém de direitos humanos dizer que essa bandeira é sua. Essa bandeira é bíblica, essa bandeira é do Evangelho, e ela é muito antes de qualquer movimento ideológico. Porque Jesus, na época do Império Romano, foi o primeiro a poder abençoar crianças, mulheres, estrangeiros, pobres, e tratar todo mundo com dignidade, dizendo que temos que amar. Então, quem segue Jesus e segue o Evangelho, ele sai na frente em direitos humanos. Isso não pertence a uma ala ideológica, a um partido político, porque isso está na fé. E se no passado você foi abusado, sofreu bullying, sofreu preconceito, sofreu injustiça de um crente, não é porque não está na Bíblia, é porque ele é um crente safado. É porque ele precisa se converter, é porque ele precisa de Jesus. Olha para cá, meu irmão. Tudo de errado que você vê no mundo praticado por um crente não é culpa da Bíblia e não é culpa de Deus. É culpa daquele indivíduo irresponsável que viu o que era certo e fez o que era errado. Amém ou não amém, igreja? Então nunca se revolte contra Deus, nunca se revolte contra a Bíblia. E aquele que é responsável pelo ato do erro, o ato do pecado, você deve confrontá-lo e dizer, você está errado. Não é a Bíblia que está errado. É impressionante como a sociedade hoje se revolta, vê um cristão falando bobagem, se revolta contra Deus, contra a Bíblia e contra a igreja. Nem Deus, nem a Bíblia, nem a igreja é responsável pelo que cristãos fazem de errado. Por isso que quando uma pessoa completa 18 anos de idade, ela é maior de idade, tem que responder pelos seus erros, pelos seus crimes, pelos seus abusos. Então, nunca generalize e culpe as pessoas, responsabilize o indivíduo que fizer algo errado. E você, acima de tudo, quando alguém disser, poxa, que bacana, você
está indo contra o racismo, você tem que dizer: sim, aprendi com o meu Jesus, aprendi com o Evangelho. Dê o crédito a quem recebe, de fato, a honra pelo crédito. Não é coisa de movimento político de 1 década, 2 décadas. É Jesus que, em meio ao Império Romano, diz: perdoe 70 vezes 7. Se alguém pede para ir 1 milha, vai com ele 2. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, Jesus, sim, Ele tem autoridade para solidificar a nossa fé bíblica. Então, por isso você deve ser contra o racismo e qualquer violência contra o ser humano e praticar a consciência cristã. Romanos 15:4 diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedente da onde? Das Escrituras, mantenhamos o quê? A nossa esperança. Quinta chave: a fé vitoriosa abastece a minha esperança porque coloco o dinheiro no seu devido lugar na minha vida. Quem aqui precisa de dinheiro? Eu preciso. Para vir à igreja você precisa de dinheiro. Para ir trabalhar você precisa de dinheiro. Para estudar. Para imprimir Bíblia precisamos de dinheiro. Para transmitir pela internet aqui nós precisamos de dinheiro. Para construir, para enviar missionário, para você comer, para você viajar. Não há problema com dinheiro. Mas se você colocar a sua esperança no dinheiro, a sua esperança vai decepcionar. Então coloque o dinheiro no seu devido lugar na sua vida. 1 Timóteo capítulo 6:17, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Vamos colocar esse texto de forma pessoal? Diga comigo assim: eu não vou colocar a minha esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para mim, para a minha satisfação. Olha só, um Deus que é rico em prover para a nossa satisfação. Isso é maravilhoso. Se você tem aí o aplicativo, você viu que coloquei aí 6 versículos neste esboço para que você de fato esteja persuadido que o dinheiro não é o problema, mas sim mamon é o problema. Aqui na igreja temos curso de vida financeira saudável, temos o livro do pastor Fabiano Ribeiro para nos ensinar sobre isso. Henry Ford, fundador da companhia de automóveis Ford, e um dos inventores do carro, ele disse: se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de esperança e de competência. Amém? Diga comigo: sabedoria, experiência e competência. Eu nunca fui apegado a coisas, a dinheiro, a posição, a carro, casa, coisas assim. Eu fui ter a minha primeira casa, questão de 10 anos atrás, que eu comprei meu primeiro apartamento, depois de 5 anos financiado, quitei, depois troquei por um outro, financiado de novo, mais 5 anos, e há 5 anos atrás comprei minha primeira casa, que continuamos pagando. Querido, não se apegue, não pense que você vai ser melhor porque você tem uma casa própria, não. A casa é uma bênção, mas é uma casa. A nossa vida é breve, curta, temporária e passageira. A questão não é... Você tem que estar satisfeito em Deus, sabe por quê? Não tem carro que satisfaz, não tem casa que satisfaz. Senão você vai viver mudando de carro, mudando de casa e nunca vai estar satisfeito. Esses dias, uma pessoa estava conversando comigo e falou assim: pastor, nas suas redes sociais
você age de uma forma assim, então, você tira foto com todo mundo, você fala de coisas muito simples. Eu falei, eu não sei ser de outro jeito. Se você vê eu fazendo de outro jeito, está errado. Porque o meu único jeito é esse. Eu não consigo conceber um ser humano que morre, e todo mundo morre, metido a besta. Agora, ainda mais um cristão e muito menos um pastor. Deus não quer que a nossa vida vive na miséria. Deus não é patrocinador de miséria. A nossa teologia não é teologia da miséria e da pobreza. Quem é que consegue imaginar um céu cheio de sujeira e esgoto aberto? Alguém consegue? Não. João, quando recebeu a revelação do Apocalipse, ele disse como é que era o céu. Ruas de ouro, cristal, pedras preciosas. Deve até ser mais do que isso, mas no máximo que João conseguiu descrever foi isso. É o que é mais valioso para nós aqui na terra. Mas deve ser muito mais do que ele poderia avaliar. Então, o céu é um lugar de beleza, de abundância, de fartura e de prosperidade. E se a gente vive céu na terra, a gente tem que viver com muita naturalidade, através do trabalho, da fé e da oração, ter o que Deus tem de melhor para nós. Então, não vem me dar base bíblica numa vida miserável, mas também não vem me dar base bíblica numa vida de ostentação, porque isso não existe. Ostentação, orgulho, vaidade, prepotência, subir na vida em cima das pessoas, isso é pecado, isso é erro. Nós temos que ter uma vida normal, dentro daquilo que Deus nos dá. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, viva com o que você ganhe. Nunca se endivide para agradar pessoas. Eu vou comprar um carro que eu não posso e só para impressionar alguém. Eu vou comprar uma casa que eu não posso só para impressionar alguém. Deite e durma o sono dos justos. Tenha uma vida plena e satisfeita. E nunca reclame e sempre dê graças com o que você tem. Porque ser fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. Paulo diz, eu sei viver com muito e eu sei viver com pouco. Isso é satisfação. Por isso que um cristão é contrário ao roubo, é contrário à corrupção. E se você conhece algum evangélico que não é, está errado. E não é culpa de Deus e não é culpa da Bíblia. Então, a fé vitoriosa abastece a minha esperança, em sexto, porque impulsiona a minha busca por santidade, em sexto lugar. Em 1 João 3,3, todo aquele que nele está esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você não busca a santidade por um fim em si mesmo, mas porque ela te coloca mais perto de Deus. A gente não deve buscar a santidade pela santidade, porque isso pode gerar até orgulho. Dizendo assim, olha, eu sou mais santo que você. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu sou santo. Está errado. Não é por um fim em si mesmo. É porque a santidade te coloca mais perto de Deus. Porque Deus é santo. Então, você quer estar perto de Deus. Então, a linguagem para isso é ser santo. Porque Deus é santo. Então, você não deve buscar a santidade para você se sentir melhor. Mas porque ela é um caminho para você estar mais perto de Deus. E aí vem santidade gera intimidade e a intimidade gera conquista. Por quê? Você passa a buscar o que Deus tem para a sua vida. Você ora pedindo, cumpra-se na sua vontade a vontade dEle. E sétimo e último, a fé vitoriosa abastece a minha esperança porque motiva a minha busca por renovação. 2 Coríntios 4, 16 e 17. E eu louvo a Deus porque nós estamos chegando ao final do ano, que realmente vemos que o pior passou. Gente, no mês de abril, você lembra como é que você ficou no mês de abril? Gente, a gente estava dentro de casa no mês de abril, assim, não abre a porta não que ele vai entrar. Não era assim? O vírus estava fora, vai entrar, né? Era um pavor, uma coisa de doido, né? Maio, junho, julho, agosto, graças a Deus. A vacina não chegou ainda, vai vir, mas enquanto isso nós vemos Deus
continua cuidando da gente. Então, estamos terminando o mais desafiador ano das nossas vidas com fé, com perspectiva, com esperança. Em nome de Jesus, 2021 vai vir com muita restituição de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, com porção dobrada. Eu creio nisso. É tempo de, pela fé bíblica, renovar a nossa esperança. Então, 2 Coríntios 4, 16, 17, seja um cântico para nós. Por isso, leia comigo. Não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos como igreja da cidade, renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, aleluia. Então, vamos continuar prosseguindo, porque como disse Jesus em Lucas 11, 10, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Essa é a nossa fé. Fé viva, propositiva, que traz abastecimento de esperança para todos nós. Então, que seja sobre nós o que está em Joel 2, 18 e 19, neste fim de ano. Pouco mais de 30 dias para fecharmos esse ano. Então o Senhor mostrou zelo para com a sua terra, teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Leia comigo, igreja. Estou enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria das nações. Então, Deus está trazendo a igreja da cidade. Vamos manter, família, a nossa fé firme e fiel, uma fé vitoriosa. Passa o mundo, passa a moda, passa as ideologias, passam os partidos, passa a política, mas a palavra permanece. E a promessa de provisão para o seu sustento, trigo, pão diário sobre a sua mesa, nada faltará. Pode ficar em paz, o justo comerá do melhor desta terra. Toda a provisão para a sua alegria, vinho novo derramado sobre a sua vida, diariamente, lazer e descanso, toda a unção necessária para a sua vitória, o azeite da revelação da palavra de Deus, vai continuar escorrendo para você, azeite que consagra, azeite que cura, azeite que ilumina. Concordando com esta palavra, o salmista diz no Salmo 104, verso 15, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta e dá vigor. Então, igreja, irmão e irmã, põe a sua esperança em Deus. Vamos orar ao Senhor. Se há alguma coisa que você tem que pedir perdão, essa é a hora. Lamentações 3, 29, ponha o rosto no pó, talvez assim haja esperança. Volte semana que vem para a 9ª e penúltima mensagem desta série. A fé vitoriosa leva você a renovar os seus sonhos. Com Deus podemos sonhar.